E a gente fala de pequenas e médias empresas. Você falou agora, pequenas e médias empresas, aproximar essas capitais e tudo mais. E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: nesse contexto do Brasil, com o cenário que a gente está vivendo, onde está o dinheiro? Onde estão as oportunidades de ganho neste momento? E aí, sim, você fala em pequenas e médias. De que pequenas e médias empresas nós estamos falando? De que tipo de empresa é essa? E, e como acessar esse dinheiro? Legal, boa pergunta, Paulo. Acho que é o seguinte, bom, eu ingressei no mercado de capitais, assim, tem algum tempo, mas ao mesmo tempo, assim, não é tanto tempo assim. Eu comecei a trabalhar efetivamente no mercado em 2008, tá? E de lá para cá a gente conseguiu ver alguns movimentos bem grandes ali a nível de macroeconomia. O que o Brasil passou aí ao longo desses últimos 15, 20 anos foi realmente uma montanha-russa de emoções, né? Você teve ali, puxa, desde Sim. a pré-eleição do Lula, que eu estava entrando na faculdade, eu lembro que a Selic ela chegou a bater acima de 20% ao ano, né? O mercado, de uma maneira geral, 26,5% ao ano. Foi a primeiro cupom do Meirelles. Eu estava no jornal na época. foi. 26,5%. Então você vai saber dessa história muito melhor que eu, né? Existia um grande temor aí do que o Lula ia fazer caso assumisse a presidência, né? Muitos temiam uma política dele extremamente radical, o que na verdade não foi o que se mostrou ao longo dos próximos anos. A nível de economia, principalmente em relação ao primeiro governo, o Lula, até naquela época, ele foi chamado Lulinha Paz e Amor, né? Ele acabou adotando uma estratégia muito mais conservadora do que o mercado em geral falava. Mas o que acontece? A Selic ela é nada mais é que uma metrificação do que as pessoas têm como risco para o país. Naquela época, uma política muito extrema era um risco muito alto, o mercado precificou aquilo lá em cima, e na medida em que o governo se mostrou não sendo tão radical a nível de economia, a Selic foi caindo de maneira bem gradativa. Ok, ao longo da primeira década ali dos anos 2000, foi caindo, foi caindo, foi caindo, isso acabou, você teve uma pequena elevação ali na época da crise do subprime, automaticamente depois isso começou a baixar um pouquinho, e assim, foi baixando de maneira bem gradativa. Óbvio, você tinha solavancos no meio da economia, mas de uma maneira geral, você olha a história ali, no intervalo maior de tempo, você vai ver uma linha quase que decrescente ali. Até que lá por 2013 ela é interrompida, né? Você teve ali ao longo do primeiro governo Dilma, mais da metade para o final você teve enfim, aquele conflito entre Dilma e Congresso, que acabou fazendo que muitas coisas não fossem aprovadas, o Brasil acabou ficando muito engessado. Você, como reflexo disso, você começou a ter uma inflação que começou a crescer, crescer, crescer. Naturalmente, o Banco Central, para poder segurar um pouco essa inflação, começou a subir a taxa de juros, né? Aqui a ideia não é entrar numa discussão política, à esquerda, à direita, etc., mas os Uhum. fatos são somente esses, tá? Se você pegasse, por exemplo, no auge dessa, entre aspas, crise de inflação, que foi ali na virada de 15 para 16, foi o final do primeiro ano do Dilma 2, eu lembro que, poxa, você tinha um título do governo, que é a NTNB, que paga sempre IPCA mais um cupom pré-fixado. Nessa época, se Uhum. você comprasse uma NTNB longa, ali em dezembro de 2015, janeiro de 2016, a NTNB 45, eu lembro que ela chegou a estar negociada a IPCA mais 7% ao ano. IPCA mais 7 mais alguma coisinha ao ano. Linguagem mais, digamos assim, mais arroz com feijão, isso significa o seguinte: significava que você podia investir no título, na teoria, o mais seguro que você podia ter no Brasil, que é o risco soberano, é o risco país mesmo, é um título emitido pelo governo. E assim, ninguém há de convir que uma empresa ela é mais sólida que o próprio governo. Assim, na teoria econômica, o governo é aquela instituição mais sólida que você tem. Isso quer dizer que é zero risco? De maneira alguma. Até perguntem para os nossos amigos argentinos, eles vão ver que não foi bem assim, né? Até os próprios títulos do governo dele deram algum tipo de problema. Sim. Mas, por outro lado, vamos lá, isso quer dizer que se você pegasse ali R$ 1 milhão, se eu tivesse de patrimônio, investisse R$ 1 milhão em título do governo e fosse para a praia, daqui a 10 anos você podia voltar e você ia ter não somente R$ 1 milhão, mas você ia ter R$ 2 milhões corrigidos à inflação, ou seja, com o poder de compra de R$ 2 milhões de hoje. Tá? Cara, isso aqui, para quem conheceu um pouquinho aí as palavras do Guedes nos primeiros dias dele aí como ministro da Economia, ele lembra que ele falou uma frase que foi: o Brasil vai deixar de ser o paraíso dos rentistas
e vai virar o país das oportunidades, né? E por que isso? Se você vê ali, desde 2016, a Selic voltou a cair de uma maneira bem forte, tá? Sendo que ela veio estruturalmente para baixo dos níveis mais baixos históricos que ela tinha. Ela chegou a bater ao longo da pandemia, óbvio que ninguém esperava que chegasse nesse nível tão baixo, mas chegou a bater 2% ao ano aí ao longo de 2020. Óbvio que acabou gerando algumas consequências. Mas assim, o que eu É estou isso que eu querendo ia dizer é só o falar. Eu seguinte. queria explorar um pouco disso, dessas consequências, né? A gente está falando assim em termos de investimento. A gente tem agora quase 4 milhões de pessoas, quase 4 milhões de CPFs na Bolsa de Valores. E assim, existe muito interesse cada vez maior por produtos de investimento diferentes. Assim, de ver que há uma onda dos fundos imobiliários, a onda do day trade, tem um monte de influencer de day trade, enfim. E aí, como é que você vê esse movimento do investidor indo então para o, assim, eu entendo que mesmo a gente está falando agora de uma taxa de juros aí mais alta, mas também com inflação de 2 dígitos. Então tá Perfeito. aí, né? O ganho ainda não é aquela maravilha. Subiu Não, o era juro, mas exatamente esse ponto aí que eu ia falar para você, Paulo. Acho que você entrou num ponto que é super importante. A verdade é, que é o seguinte, a gente fala de Selic ano passado 2% ao ano, mas a gente quando formou o Grupo Solo, isso foi em 2017, comecei em 2018, a nossa visão era que no médio e longo prazo o Brasil ia convergir para juros estruturalmente mais baixos do que a gente teve historicamente, tá? De maneira estrutural mesmo, ficar num outro nível ali para o médio e longo prazo, mas principalmente que a gente ia ter um juro real muito baixo ou até negativo. O que quer dizer isso? Cara, basicamente a continha de padeiro é você pega a Selic e desconta dela a inflação. Se essa conta aqui der positivo, você tem um juro real positivo. Isso quer dizer que se você aplicou o teu dinheiro na Selic durante um tempo e descontado a inflação ao tempo, você já teve um rendimento positivo. No outro caso é o seguinte, é o que a gente vive hoje, como você acabou de falar, a Selic, apesar de estar subindo, você tem um juro, uma inflação na casa de 2 dígitos, ou seja, uma Selic hoje a 6,25 ao ano, mais uma inflação acima de 10, isso quer dizer que se eu pegar e botar meu dinheiro todo aplicado em Selic e tirar daqui a um tempo, eu vou ter menos poder de compra do que eu tenho hoje. A inflação vai corroer mais do que o meu rendimento que eu vou ter com a Selic.